vamos lá. Essa é a nossa aula de exercício de revisão. Semana que vem a gente vai fazer nosso primeiro simulado. Então, para isso a gente tem essa aula aqui, porque segunda-feira a gente estava naquela atividade no auditório, né? Beleza? Então vamos lá. A gente vai julgar esses itens aí, tá, galera? Então, ó, deixa eu dar só um espacinho entre eles aqui, que a gente pode ter que precisar escrever algumas coisas aqui, tá? Beleza. Então, olha só, vamos ler o enunciado aqui, tá? Tá visível o enunciado para vocês? A letra tá boa? O som tá baixo? Boa, obrigado. Eu vou mudar o microfone aqui, cara. Vou botar o microfone da webcam. Vocês estão ouvindo melhor agora? Melhorou a questão do som? Ficou mais audível? Hein, galera? Melhorou? Ah, que bom, graças a Deus. É porque às vezes um microfone é mais sensível, o outro nem tanto, tá? Então, olha só. Aqui é uma questão, né, que tem um gráfico de barras, beleza? Tá? Apesar de ser 3D, é um gráfico de barras comum. As Olimpíadas são oportunidade para congraçamento de um grande número de países sem discriminação política ou racial, ainda que seus resultados possam refletir características culturais, socioeconômicas e étnicas, tá? Étnicas, melhor dizendo. Em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, agora começa a informação que a gente precisa. O total de 300 medalhas de ouro conquistadas apresentou a seguinte distribuição entre os 196 países, como mostra o gráfico. Então, olha só, vamos pegar aqui nosso marca-texto e marcar o que é importante aqui, ó. Ele diz total de 300 medalhas de ouro, tá? E ele diz aqui, ó, 196 países participantes, tá? Então, se a gente olhar bem aqui, ó, tem 5 países discriminados e outros. Concordam? Então, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, China, Áustria, Alemanha e outros, né? Então, por exemplo, quantos são os outros? Eu vou pegar 196 e subtrair quem? Os 5 que são mostrados. Então, vai dar 191, tá? Vou melhorar aqui a letra. 191. Então, esses 191 são os outros, tá? Justamente aqui, ó, esses outros são quantos? 191, tá? A gente pode precisar dessa informação depois. Beleza. Julgue os itens. Cada país participante conquistou pelo menos uma medalha, a gente já vai precisar daquela informação. Olha só, a gente vai pegar a soma desses 5 primeiros países, as medalhas deles, tá? Então, ó, Estados Unidos, 40 medalhas de ouro. Mais Rússia, 32. Mais China, 28. Mais Áustria, 16. Mais Alemanha, 13. Então, se eu pegar esses caras aqui, ó, 28 mais 32, isso já dá 60. Com 40, dá 100. E aí, 16 mais 13 dá 29. Então, o total de medalhas de ouro é quanto? 129 medalhas de ouro. Tá? E o total são quantas? 300 medalhas. Não é isso mesmo? Então, ó, eu vou pegar 300 menos 129, vai dar um total de quanto? 171 medalhas. Então, olha que coisa. Nos outros países, eu tenho 191 países e tenho 171 medalhas, tirando os 5 mais bem classificados, que são Estados Unidos, Rússia, China, Áustria e Alemanha. Tem como cada país ter ganhado pelo menos uma? O que vocês acham? Responde aí para mim no fórum aí. Eu tenho que distribuir 171 medalhas para 191 países. Se eu der uma para cada um, vai ficar alguns 100, né? Concorda? Exatamente 20 ficariam 100. Se cada um tiver ganhado somente uma. Então, esse item 1 é o item o quê? Falso. Tá? Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver o chat aqui. O que vocês estão respondendo? Tá. Quando eu perguntar aqui alguma coisa, vocês respondem no chat, tá, galera? Então, o item 1 falso. Vamos ver o item 2. Cerca de 1/3 foi conquistado por apenas 3 países. Gente, o total é quanto? 300, não é isso mesmo? O total de medalha é 300. Daqui 1/3 de 300, não é isso? Vai ser o quê? Vai ser a terça parte, que é quanto? 100, né? Então, ó, ele está dizendo que 1/3 foi conquistado por apenas 3 países. Quem são os países que conquistaram mais medalha? Estados Unidos, Rússia e China. Então, quando eu somar aqui, ó, Estados Unidos, Rússia e China, que é 40 mais 32 mais 28, tem que dar quanto? Se der 100, o item dá certo. Se não, não está. Estados Unidos, 40. Rússia, 32 medalhas e China, 28. Quando eu pego essa soma, dá exatamente 100. Então, 100 é 1/3. Esse item o quê? Tá corretíssimo, tá? É um item verdadeiro. Dúvidas disso aí? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui, tá? Olha só. Aqui foge um pouquinho da estatística, mais conhecimento geral, né? Os 5 países mais populosos obtiveram os melhores resultados. Gente,
Impossível, né? Porque a Áustria e a Alemanha não são populosos, tá? Tá faltando aqui a Índia. A Índia é um dos países mais populosos, tá? O que mais que tá faltando além da Índia? Paquistão é muito populoso. Então, Estados Unidos, Rússia e China são populosos. Mas tem outros que são mais populosos ainda que Estados Unidos e Rússia, que é o Paquistão e a Índia. Então, esse item, né, por uma questão de conhecimentos gerais, ele é o quê? Um item falso, né? Os 5 países mais populosos obtiveram os melhores resultados? Não é mais populoso, tá? Nada disso. Tá? Aqueles países obtiveram os melhores resultados, mas eles não são os mais populosos. A gente pode dar um Google e ver quem são os países mais populosos. O item 4. Os 5 países mais desenvolvidos obtiveram os melhores resultados. Vamos voltar lá. Gente, sem chance. Está faltando aqueles países nórdicos, né? Suíça, né? Bom, isso aqui, peraí que eu vou dar um Google aqui, galera. Peraí. Vamos colocar aqui quais são os 5 países mais desenvolvidos do mundo. Aqui, ó. Suíça, Luxemburgo, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul. Isso aqui deve ser algum tipo de DH, né? Não são os mais desenvolvidos, tá? Então, o item 4 também falso. Ficou faltando um item, né? Cerca de um quarto foi conquistado pelos Estados Unidos. Gente, eu tenho 300 medalhas. Um quarto de 300 é quanto? 75, ó. 300 dividido por 4 vai ser o quê? 75 medalhas. E os Estados Unidos conquistaram 40. Então, o item falso, tá? Beleza? Então, ó, vamos pro próximo. Tá gravando, não tá, galera? Tá. Tem a bolinha vermelha aqui. Então, olha só. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Estão vendo bem o gráfico? Então, ó, a escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo, realizada com jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. E aí a gente tem um gráfico de barras também, né? Concordam? Então, nesse gráfico de barras, a gente tem fundamental incompleto, fundamental, médio incompleto, médio e superior incompleto. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é de exatamente. Então, olha só, concluir o ensino médio vai pegar 2 dados aqui dessa tabela. Quem concluiu o médio e quem está com o superior incompleto. Porque para entrar no superior, precisa primeiro ter concluído o médio. Então, o número de interesse da gente vai ser o quê? 54 mais 14, que dá quanto? 68. Agora, quem é o total? Se eu pegar aqui, ó, 16 mais 14, isso dá 30. Com mais 14 dá 44. Então, o total vai ser o quê? Os 68 que a gente já sabe. Ele fala o total dos jogadores? Fala, não precisa nem somar, né? Olha o que o professor buscando, ó. Total. 112 jogadores, não precisa nem somar, né? Então, a gente tem que calcular o quê? O percentual, tá? Então, vai ser o quê? Para calcular esse percentual, podia fazer regra de 3, tá? Ou fazer justamente o seguinte, ó. Eu pego a parte do todo e multiplico por 100, ó. Então, ó, 68 sobre 112 vezes 100. Isso vai dar um percentual pra gente, tá? E aí, essa conta aqui, 68 dividido por 112, calculadora nela, né? No dia da prova, não esqueça a calculadora, tá? 68 dividido por 112. A gente podia fazer isso no braço? Podia, ó. Dá 60% aproximadamente, né? Concorda? Aí eu vou multiplicar esse valor por 100, vai dar o quê? 0,6071, vou pegar 4 casas vezes 100. Multiplicar por 100, a vírgula corre 2 casas para a direita. Então vai ficar 60,71%. Então, é de aproximadamente qual a resposta que a gente poderia dar? 60%, né? Não é mesmo? Então, esse aproximadamente, tá? Leva a gente a ou 60% ou 61%, né? Arredondando para cima, 61%, tá? Beleza? Tranquilo? E tá mais perto de 61 do que de 60, beleza? Tranquilo? Vamos continuar? Olha só. Aqui a gente tem 2 gráficos na mesma questão, tá? Um gráfico de setor, conhecido também como gráfico de pizza, e um gráfico de barras, não é isso mesmo? Então, ó, vamos ler. O curso de turismo da universidade realizou uma pesquisa com 1.000 turistas. Vamos lá pegar nosso marca-texto aqui, ó. Então, o total é de 1.000 turistas que estavam na cidade do Rio de Janeiro durante o período do carnaval. E aí, desses 1.000, 40% eram mulheres, 60% homens. Então, a gente já consegue pensar o seguinte, ó, 1.000 foi um número super bacana, né? Então, ó, 40% mulheres, obviamente 60% homens, tá? Então, do total de 1.000, eu vou ter o quê? 400 mulheres, né? E 600 homens. Isso aí ele quebrou o galho da gente botando esse 1.000. Aí, outra coisa.
avaliação do decile. Excelente, muito bom, bom ou ruim, né? E aí tem a fonte aí. A partir dos dados, e supondo que em cada critério de avaliação do decile, então, ó, em cada critério desse aqui, ó, desse gráfico de barras, os percentuais de homens e mulheres mantenham-se os mesmos que os apresentados no gráfico de setores. Pode afirmar que o número de mulheres que avaliaram o desfile como bom foi D. Então, ó, o nosso interesse vai ser aqui, ó, no bom. Então, dentro do bom, está 20% do total. Porque se eu pegar 65 mais 5, dá 70, mais 20 dá 90, mais 10 dá aqui. Então, eu tenho 100% aqui, no gráfico de setores, no gráfico de barra. Quanto que é 20% de 1.000? Isso aqui, 20% de 1.000 é 200. E desses 200, o que a gente vai ter? 40% mulher, não é isso mesmo? E 60% homem, tá? Vou subir aqui um pouquinho. Então, dessa barrinha aqui, ó, eu vou ter o quê? Desses 20% que é 200, 40% é mulher, 60% é homem. Então, basta eu fazer o seguinte, ó, vamos pegar uma coisa diferente aqui, ó. Eu vou ter dessa barra aqui, ó, 40% que eu estou marcando aqui em azul é mulher. Então, 40% desses 200 achou de decile bom. Vou pintar aqui, ó. Tá? Isso aqui é 40% dos 200. Então, a conta a ser feita é o quê? Calcular 40% de 200. Tá? Isso aqui é 40% dos 200. Beleza? Então, deixa eu botar aqui, ó, aqui é 40%. E o restante aqui, ó, é 60%, que é de homens. Dos 200. Então, a conta que a gente tem que fazer é 40% de 200. Gente, essa é uma conta que dá para fazer de cabeça, né? 10% é quanto? A décima parte de 200, que é 20. Então, 40% eu pego 20 vezes 4, que dá 80. Então, respondendo aqui, ó, o número de mulheres que avaliaram o desfile como bom foi de 80, tá? 80 mulheres avaliaram o desfile como bom. Tranquilo aí, gente? Vocês estão muito calados aí nesse chat. Vocês estão assistindo a aula mesmo ou estão vendo novela? Tô brincando. Então, beleza. Vamos lá. Próximo. Esse aqui, ó, é o nosso famoso o quê? Histograma, né? Lembram dele? Olha só, vamos ler aqui o enunciado. A idade de uma árvore pode ser avaliada pela medida do diâmetro de seu tronco. A construção de diagramas indicando a distribuição em intervalos de classe para o diâmetro é uma forma de analisar a estrutura etária de uma população de árvores. O gráfico a seguir mostra a distribuição das classes de diâmetro para a espécie arbórea Xilópia aromática. E aí a gente tem o gráfico aí, considerando esses dados, quantas árvores possuem troncos com diâmetro não inferiores a 8. O 8 está exatamente aqui, ó. 8. Tá? Aí a gente precisa lembrar da nomenclatura que a gente utilizou. Tá? Nomenclatura não, a terminologia que a gente utilizou, tá? Então, ó, eu não sei se você lembra que a gente tinha um T assim de lado, né? O que acontece? Esse T indicava o quê, galera? O limite inferior e o superior de cada classe, lembram? Então, por exemplo, observando aqui, ó, a quarta classe. A quarta classe, o limite inferior dela é 8, o limite superior dela é 10, tá? Vamos pegar a terceira classe antes, para a gente fazer a mesma análise. Então, vamos pegar a terceira e a quarta classe. Então, a terceira classe é de 6 a 8. Ó. 6 até 8. Aí a pergunta que eu faço. O 8 pertence à terceira classe ou à quarta classe? Que é a terceira, ó. E aqui é a quarta classe. Responde aí para mim, gente. O 8 pertence à terceira ou à quarta classe? A gente sabe que o limite inferior da classe é fechado. Então, por exemplo, ó, essa classe aqui vai ser o quê? 8 menor ou igual que os valores xi, menor que 10. Então, o 8 entra nessa classe. Ó. Na terceira classe, eu tenho 6 menor ou igual que os valores de xi dessa classe, menor que 8. Então, o 8 está na quarta classe. Então, olhando aqui o nosso gráfico, a primeira classe, eu tenho frequência 72. Então, eu tenho 72 árvores com diâmetro de 2 até 4, mas não 4. Né? Nessa primeira classe, é de 2 até números menores que 4. A segunda classe, que tem frequência 40, é de diâmetros iguais a 4 e menores que 6. A terceira classe, que tem frequência 20, é de diâmetros iguais a 6 até menores que 8, e assim sucessivamente. Então, ó, a nossa pergunta é, considerando esses dados, ou seja, os dados do gráfico, quantas árvores possuem troncos com diâmetros não inferiores a 8? Gente, não inferiores a 8, a gente vai pegar essa frequência, essa aqui e essa aqui, ó, tá? Que são não inferiores a 8. Tá? Então, a resposta para o nosso questionamento vai ser o quê? 8 mais 4 mais 6, que isso dá o quê? 18 árvores. Não é isso mesmo? Tá? Então é isso que está acontecendo aqui, 18 árvores. Tá? Aqui é uma coincidência, né? Que a classe começa em 8 e eu tenho o número 8 como frequência. É só uma coincidência, tá?
Não tem relação direta, não. Beleza? Vamos continuar? Então, ó, numa pesquisa de opinião feita para verificar o nível de aprovação de um governante, foram entrevistadas 1.000 pessoas. Esse 1.000 aqui foi ótimo, para a gente calcular percentual, né? Dois números bons para a gente calcular percentual é 1.000 e 100. O 10 também. Então, ó, que responderam sobre a administração da cidade, escolhendo uma e apenas uma dentre as possíveis respostas. Ótima, boa, regular, ruim, indiferente. O gráfico abaixo mostra o resultado da pesquisa. Então, quando ele diz que escolheu uma e apenas uma, quem escolheu boa não pode ter escolhido regular ou qualquer outra, tá? Beleza? A escolha de uma exclui as outras escolhas, tá? Beleza. Aí ele diz, de acordo com o gráfico, pode-se afirmar que o percentual de pessoas que consideram a administração boa, quer dizer, ótima, boa ou regular. Então ele está interessado nisso aqui, ó, nesses três valores. E a galera que aprovou, né, o governante, ó, ótima, com frequência 130, boa, com frequência 520, e regular, com frequência o quê? 190, não é isso? Então, ó, a gente sabe que o total é 1.000. Olha só, quando eu pego 520 com 130, já dá 650. 650 mais 200 dá 850. Eu vou tirar 10 porque não é 200, é 190. Então, essa soma aqui, ó, dá quanto? 840, né? Ó. 130 mais 520 mais 190. Como eu disse para vocês, aqui dá 650. E aí eu somo com 200. Dá 850, só que eu vou tirar 10 porque não é 200. Então, em vez de ser 850, vai ser 840. Então, gente, o percentual é 840 sobre 1.000, né? A parte do todo. Eu vou simplificar, divido por 10 em cima, não é isso? Divido por 10 embaixo. Então fica 84 sobre 100. Gente, que é 84 sobre 100? É o conhecido 84%, né? 84 sobre 100 nada mais é que o quê? 84%. Então foi uma maravilha aí esse total de 1.000, tá? Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Paulo, você chegou agora? Seja bem-vindo. Vai ficar gravado, você viu o comecinho. Então olha só, moçada. Já respondemos, né? Isso é 84%. Galera, se eu quisesse trabalhar com complementar nessa questão, dava? Dava, não dava? Eu tenho aqui o complementar seria 80 e 80, né? Então quem não considera boa, ótimo, regular é 160 sobre 1.000. E aí eu simplifico, divido por 10 fica o quê? 16 sobre 100, que é o 16%. Então, se 16% acham ruim ou são diferentes, o complementar, que é 84, era a nossa resposta, né? Então, eu poderia também ter trabalhado com complementar. Isso é uma ideia muito útil. Aqui, não faz muita diferença, não, né? Eu pegaria 100% menos 16%, que é o complementar de ruim e diferente, é o quê? É o restante. Ótima, boa, regular. Então, isso daria 84%, tá? Então, isso aqui, ó, é uma outra solução. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos continuar. Olha só. Os resultados de uma pesquisa de opinião foram divulgados utilizando um gráfico de setores circulares, como representado na figura abaixo. Então, ó, setor A 35%, setor B 15%, setor C 25% e D 25%. Ele pergunta, vamos ler o que o restante. Ao setor A estão associados 35% das respostas, ao setor B são 270 respostas, e ao setor C e D um mesmo número de respostas, que é 25 e 25 cada um. Então, o que vai ajudar a gente aqui? Ó? Esse cara aqui, ó, nesse setor eu tenho 270 pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular o total, ou alguma coisa que se aproxime de 25, que ó, e ao setor C e D o mesmo número de respostas. Esse número é, qual o número que ele está perguntando? C e D, o mesmo número. Então, de respostas, esse número é. Então, ele quer saber o quê? 25%, né? Aqui, ó. Ele quer saber quanto que é 25%. Não é isso mesmo? Ó? Esse valor aqui que é desconhecido pra gente, ó. Tá? Então, olha só, galera. Eu sei que 15% é 270. Vamos fazer aqui uma proporcionalidade, ó. Sem fazer conta, ó. 15% equivale a 270 pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3, tá? Eu divido aqui por 3, acho 5%. Divido aqui por 3 é equivalente, ó. Então, ó, eu vou ter justamente quem? Dividido por 3 fica 5%. Quem é 270 dividido por 3? 90. Agora, para eu descobrir o 90%, eu pego 5% e multiplico por quanto? Por 15, ó. Daqui para cá, ó. Por 15 não, perdão, por 5. Se eu pegar e quintuplicar aqui, eu tenho que quintuplicar também a 90. Tá? Então, eu passo a ter o quê? 5% vezes 5 dá 25%. E isso equivale a quanto? 90 vezes 5, que a gente sabe que é 450, não é isso mesmo? Então, ó, o número é quanto? 450. Tá? Essa é a nossa resposta, esse aqui, ó. Agora eu vou além, tá? Com isso que a gente fez até agora, dá para saber o total de pessoas? Quando eu pego 25% mais 25% da metade, não é isso? De todo mundo. Então, ó, 50% vai ser quem? Opa, 50% vai ser o quê? O dobro de 450, que é 900. Então, daqui o 100%, que é o total, vai ser o quê? 1.800 pessoas. Tá? Então, o total, 1.800 pessoas.
Beleza? Então, assim a gente resolve isso, só usando a proporcionalidade, tá? Ah, se eu quisesse fazer regra de 3, poderia? Poderia. Uma boa. Que a gente observou bem a proporção. Por exemplo, se eu quisesse fazer regra de 3, ó, eu faria o seguinte, ó, 15% é 270 pessoas. 25% vai ser o valor X que eu quero descobrir. Então, multiplica cruzado, não sei se vocês lembram, né? Multiplica cruzado aqui, ó. Então, eu passo a ter o quê? 15 vezes X vai ser igual a 25 vezes 270. X vai ser igual a quê? 25 vezes 270 dividido por 15, tá? Dá para eu fazer o seguinte, ó, dividir em cima e embaixo por 3, ó. Divido por 3 fica 5. Divido por 3 fica quanto? 90. E aí divido de novo, ó. Deixa eu pegar uma coisa diferente aqui, ó. Divido 5 por 5 fica 1, divido 25 por 5 fica 5, ó. Então, o que restou na minha conta é o quê? 5 vezes 90, que dá justamente o quê? O 450, tá? Então, é uma forma de fazer usando regra de 3, tá bom? Beleza? Então, vamos para a próxima. Vocês estão observando que tudo gira em torno de dados e porcentagens, né? Que é o nosso primeiro módulo, né? A gente já começou a ver média, mediana e outras coisas, mas nesse simulado a gente não vai utilizar ainda esses conteúdos, tá? Então, agora eu vou julgar os itens, tá? Então, olha só. No curso de iniciação informática, a descrição das idades dos alunos, segundo o sexo, é dada pelo gráfico seguinte. Então, as barras pretas, as barras brancas são referentes às meninas e as barras pretas são referentes aos meninos. O que acontece? Ele pegou 4 categorias de idade, 14, 15, 16, 17, 18. Então, beleza. Vamos ajudar aqui, ó, a visualizar. Então, menina com 14 anos, eu tenho uma. Menino com 14, eu tenho 2. Menina com 15, 1. Menino com 15. Opa, aqui 1 não, desculpe, 2. Aqui que é 1. Aqui, ó, com 16 anos, eu tenho uma menina. Menino com 16, eu tenho quantos? 4. A altura do retângulo, tem a escala no eixo vertical. 17 anos, eu tenho 3 garotas e 2 rapazes. E com 18 anos, eu tenho o quê? 3 garotas, não é isso mesmo? E 1 garoto, tá? Então, ó, o número de meninas com no máximo 16 anos é maior que o número de meninos nesse mesmo intervalo. Então, no máximo 16 pode ser igual a 16, né? Então, pode ser no máximo 16, 14, 15, 16. Então, vamos somar aqui os meninos. As meninas, melhor dizendo. As meninas. Até 16 anos. Quantas são as meninas com até 16 anos? 1 mais 2 mais 1, não é isso? São 4, né? E meninos até 16 anos? 2 mais 1 mais 4, não é isso? 2 com 14, 1 com 15 e 4 com 16. Então dá 7, né? Ele está dizendo que o número de meninas é maior, não é? Ó. Meninos até 16 anos. Ele está dizendo aqui que são. Então, ó, o item está afirmando que 4 é maior do que 7. Isso é notoriamente falso. Então, o item 1, ele também é falso. O número total de alunos é 19. Para eu ter o total, vamos fazer aqui, ó. Vamos computar meninos e meninas, tá? Então, ó, meninas. Eu vou ter 1 mais 2, 3, 4, 7, 10. Então, eu tenho 10 meninas. Ó. Então, essa contagem que eu fiz aqui de 10, ó, é justamente o que é a soma desse, com esse, todas as barras clarinhas, tá? Então, essa soma dá 10. Se eu for ver o total de meninos, tá? Eu vou pegar, sei lá, essa cor aqui azul. Então, eu tenho 2, 1, 4, 2 e 1. Quando eu somo, isso aqui dá quanto? 2 mais 1, 3, mais 4, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Então, é exatamente o mesmo número de meninos e meninas, né? Concordam? Então, olha só, moçada, o que vai acontecer aqui, ó? O número total de alunos é 19, não é? É quanto? 20, né? Esse número é 20. Então, esse item também é um item falso, tá? Beleza? A média de idade das meninas é 15 anos. Eu vou fazer aqui por desencargo de consciência, né? Por exemplo, a média das meninas. Então, eu tenho uma com 14 anos. Aqui a gente vai usar a média ponderada, tá? Que a gente já viu. Então, a média a gente chama de X barra, a gente vai usar a ponderada. Então, 14 anos, a frequência é 1. 15 anos, a frequência é quanto? 2, não é isso mesmo? 16 anos, a frequência é 1. 17 anos é 3. E 18 também é 3. Então, olha só, gente. A média, eu vou somar a quantidade e dividir pelo total. Eu tenho 10 meninas, então eu vou dividir isso por 10. Eu quero calcular a média de idade das meninas. Então, eu levo em consideração só as 10 meninas. E o curioso aqui na média ponderada é o seguinte, ó. Tá? Que esse 10 é justamente a soma da frequência das meninas. Ó. 1, mais 2, mais 1, mais 3, mais 3, tá? Essa soma dá 10. Então, fazendo essas contas aqui, ó, tá? Para obter a média, o que a gente tem?
eu vou ter aqui, ó, 14 vezes 1 é 14. 15 vezes 2 é 30. 16 vezes 1 é o próprio 16. 17 vezes 1 é 51. E 18 vezes 3, ou 17 vezes 3 é 51. E 18 vezes 3 é 54. Tudo isso vai ser dividido por 10. Dividir por 10 é tranquilo, né? A vírgula só vai correr uma casa para a esquerda. Então, ó, 14 mais 30, 14 mais 16 dá 30. Com 30, 60. 60 mais 105, o total é 165. 165 dividido pelo total de mulheres. Então, a idade média é 16 anos e meio, tá? Não é 15 anos, como foi falado, tá? É 16,5 anos. Então, a média é isso aqui. Então, a média é isso aqui, ó, que a gente chama de x barra, né? Então, esse item 3 também é um item falso. O número de meninos é igual ao número de meninas. Certíssimo, esse aqui é verdadeiro. A gente já viu lá. O número de meninos com a idade maior que 15 anos é maior que o número de meninas nesse mesmo intervalo. Então, ele quer comparar maior que 15 anos. Maior que 15 anos eu não vou considerar igual a 15 anos. Então, eu quero com idades o quê? 16, 17 e 18. Então, por exemplo, meninas com 16, 17, 18. É 1 mais 3 mais 3, são 7, né? Não é isso mesmo? 1 mais 3, 4, mais 7 meninas. Então, ó, meninas com idade maior, 15. Vai ser o quê? São 7. E meninos com idade maior que 15. Maior que 15, entenda-se 16, 17 e 18, né? Então, meninos com idade maior que 15. Então, meninos, vamos lá olhar o gráfico de novo. Então, meninos com idade 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Exatamente igual, né? Então, ó, 7 não é maior do que 7. Né? Pelo pergunta, ele está dizendo que 7 é maior do que 7, porque esse número tinha que ser maior que o outro. Isso é sabidamente falso. Tá? Beleza, vamos para mais uma questão. Tá? O gráfico de setores. Acidentes custam 5,3 bi por ano. Vamos ler o enunciado aqui, ó. Os custos totais dos acidentes de trânsito nas áreas urbanas do país somam 5,3 bi por ano. Só o afastamento temporário ou definitivo do trabalho, que é a perda de produção, significa 42%, 42,8% desse total. Os custos com os veículos representam 28,8%. E o atendimento médico hospitalar e reabilitação, 14,5%. E aqui tem o gráfico, né? Perda de produção, ele arredondou. 42,8%, ele considerou 400. Né? 30%, que era o quê? O 28,8%, virou 30%. Tratamento médico, 14,5%, ele arredondou para 16%. E outros 11%. Beleza. Tá? Então, a pergunta é, de acordo com os dados do gráfico, então eu vou olhar os dados do gráfico, não mais o enunciado, porque ele arredondou no gráfico. O custo relativo à perda de produção devido a acidentes de trânsito. Então, ele quer saber o custo relativo à perda de produção devido a acidentes de trânsito. Qual é o setor que está aqui, ó, que a gente vai usar? Esse cara aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é o quê? 43% do total. E quem é o total? 5,3 bi, né? Então, a conta que a gente vai fazer é o quê? Para descobrir em bilhões de reais. Eu vou pegar 43% de 5,3 bi, né? Então, ó, 43%, vocês concordam que 43% pode ser 4 vezes 10% mais 4 vezes 1%? 3 vezes 1%, melhor dizendo? Porque, olha só, 10% é 0,53 bi. E esse é o 40%. E aí 1% é 0,51, que é o 0,053. Tá? Então, isso é fazendo cálculo mental. Daqui a pouco a gente usa a calculadora. A ideia para cálculo mental é essa. Então, aqui vai ficar 1, quanto? 2,12, concorda que essa conta aqui é 2,12. Então, 2,12 bi. E essa conta aqui? Eu vou pegar o quê? 53 centésimos multiplicar por 3, vai dar 0,15, 0,159, né? Concordam? Então, ó, somando isso aqui vai dar o que em bi? 2 bi 279. Então vai ficar 2,279 bi. Isso aqui é aproximadamente 2,28 bilhões que foi gasto, tá? Para deixar em duas casas decimais, tá? Então, 2,28 bilhões é aproximado. E o enunciado ele usa, né, essa expressão aqui aproximadamente. Então, eu arredondei o 2,279 para 2,28 bilhões, tá? Se eu quisesse fazer na calculadora, calcular 43%, eu multiplicar por 0,43. Então, ó, deixa eu achar minha calculadora aqui, ó. Eu vou pegar, ó, 5,3 bi vezes 0,28.
43, que é 43%, dá quanto? 2,279, igualzinho a gente achou. Arredondando, 2,28 bi, tá? Vamos para mais uma questão. Olha só, gente. A tabela seguinte fornece a quantidade de faltas registradas pelos funcionários de uma pequena empresa durante um mês. Aí a pergunta é, quantos funcionários tem essa empresa? O que vocês acham? Eu soma a primeira coluna ou soma a segunda? Vamos entender esses dados? Ó. Qual é a variável que está sendo estudada? É o número de faltas. Essa variável aqui está sendo estudada. Então, eu posso ter pessoas que faltou 0 vezes, ou seja, não faltou, gente que faltou uma vez, 2, 3 ou 4. Aqui não importa o motivo da falta, se é justificado ou não, tá? Mas é o que a gente chama de absenteísmo, né, da empresa. Então, o que acontece? Esses dados, na verdade, se eu fosse colocar eles listados de forma ordenada, eu vou ter 0, 0. Quantas vezes o 0? 30 vezes. Que é a frequência do 0. Quantas vezes vai aparecer 1? 18 vezes. Quantas vezes vai aparecer o 2? 7 vezes. Esse dá pra gente colocar, né? Quantas vezes vai aparecer o 3? Número de faltas 3, 3 vezes. E, finalmente, a frequência do número de 4 faltas é o quê? 2. Então, aqui, ó, 7 a frequência, aqui a frequência é 3, e aqui a frequência é 2. Se a gente olhar bem, é a soma dessa coluna aqui, né? Então, ó, malandramente, a gente vai pegar o quê? O 2 com 18, eu tenho 30, o 2 com 18 dá 20, e o 7 com 3 dá 10. Então, o resultado final é o quê? 60 funcionários. Tá? Beleza? Agora, se eu perguntasse assim, ó, qual o número total de faltas? Não é uma pergunta que está no enunciado, mas aí se eu quiser saber qual o total de faltas nesse mês, vocês como gestores podem ter que calcular isso. Faltas durante esse mês ou nesse mês. Eu vou pegar justamente o quê? A frequência multiplicada pela variável. Então, eu vou pegar essa soma, 0 vezes 30, 1 vezes 18, 2 vezes 7, 3 vezes 3 e 4 vezes 2. Ó. Total de faltas vai ser o quê? 30 vezes 0, mais 18 vezes 1, mais o 2 aparece 7 vezes, né? 7 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 2, né? Isso é a frequência 0, quer dizer, a frequência é 30, 18, 7, 3, e a frequência é 2, é 2 vezes 4, para manter a ordem. Então, ó, 30 vezes 0, 0. Muita gente coloca 30 vezes 0, 30, não é. 18, aqui, 14, aqui, 9 e aqui, 8, né? Então, o total de faltas esse mês foi o quê? Ó, 18 mais 14 dá 32. 32 com 8 dá 40, mais 9. Então, eu tive 49 faltas nesse mês. Opa. Se eu quisesse calcular a média, com esses dois dados, eu calculo a média. Concordam? Número de faltas por funcionário no mês. Então, ó, a média de faltas, né? Vai ser o quê? O total de faltas, que é 49, dividido por 60. Isso é um número menor que 1, né? 49 60avos vai dar o quê? Vai dar menor que 1, né? Vamos na calculadora aqui, ó. 49 dividido por 60. Eu sei que a média de faltas é pequena, 0,81. Então, a gente pode arredondar para 0,82. Então, o número de faltas por funcionário no mês é aproximadamente 0,82. É um bom número para essa empresa, né? Beleza? Bom, para acabar, a gente vai fazer o quê? Vai classificar as variáveis. Ó, essa é uma questão adaptada do ENAD, tá? No questionário socioeconômico, que faz parte integrante do ENAD, há questões que abordam as seguintes informações sobre o aluno. Classifique cada uma das variáveis abaixo. Então, unidade da federação que nasceu. Isso é quantitativa ou qualitativa? É qualitativa, né? Só que ela não tem ordem, né? É qualitativa nominal. Então, aqui, ó, variável qualitativa nominal. Concordam comigo? Vocês estão participando muito pouco aí. Vocês estão na novela? Ó, número de irmãos. Número de irmãos é uma contagem, né, gente? Então, o resultado é um número, então é variável quantitativa discreta. Por quê? Porque é uma contagem. Você conta o número de irmãos, você não mede. Você não pode ter 2,5 irmão, 2,7 irmão é um número inteiro. Então, por isso que ela é discreta. Faixa de renda mensal da família é um número. Então, a variável é o quê? Quantitativa. Só que ela é quantitativa o quê? Discreta. Você não conta o salário. O salário normalmente não é um número inteiro, né? Tem sempre centavos. Então, é meio que uma medição, né? Não é um número inteiro, então a variável quantitativa o quê? Contínua. E outra, você pode medir uma renda em função do salário mínimo. Então, você pega esse valor e divide o valor da renda e divide pelo salário mínimo, o valor do salário mínimo. Então, você vai obter 1, alguma coisa salário mínimo, 2,5, 3,5, por aí vai. Né? Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Tá? Vamos aproveitar aqui, cadê a nossa janela do Google?
Olha só, qual o valor do salário mínimo atual? Vou colocar aqui, 1.400 e alguma coisa, né? Salário mínimo para 2024. 1.412, redondo. Não tem nem centavos. Vamos abrir aqui, que deve ter alguma coisa. A Agência Brasil deve ter centavo, não é possível. Pelo que está aqui, é 1.412 cravado, né? Então, beleza. Vamos pensar o seguinte agora. Alguém que ganha 10 mil é um salarião, né? Salário bom pra caramba. Então, ó, se eu quiser medir o salário dele em função do salário mínimo, eu vou pegar 10 mil e dividir por 1.412. 10 mil e dividir por 1.412. Vai dar o quê? Mais de 5 salários mínimos, né? Não é isso? Vamos fazer essa conta aqui. 10 mil dividido por 1.412. Então, 7,08 salários mínimos. Quase 7,1, né? Então, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente 7,1 salários mínimos. Gente, a variável estado civil é uma preferência, né, gente? É um atributo, uma qualidade. Então, é uma variável qualitativa nominal. Não é ordinal. Por quê? Porque não tem ordem entre estado civil, né? E aí, horas por semana de dedicação aos estudos. Essa aqui é boa para vocês, hein? É uma pergunta retórica. Galera, quantas horas por semana você se dedica aos estudos? Não responda para mim, né? Mas se você for responder para você mesmo, né? Sei lá, você vai dizer 10 horas e meia. A gente sabe que mas aqui a gente vai considerar inteiro, tá? Então, ó, aqui é uma variável quantitativa, melhor dizendo. Se a gente considerar números inteiros, quantitativa nominal. Não é ordinal, não. Opa, nominal, ó. Discreta. Viajei, galera, desculpa. Tá? Beleza? Então, pessoal, essa aqui é a nossa aula de revisão, de resolução de exercício. A gente se preparando para o simulado, beleza? Tá? Então, deixo um forte abraço aí para vocês, tá? Essa aula está gravada, eu vou baixar ela e vou colocar no nosso grupo do Telegram, tá? Porque alguns podem não conseguir acessar, tá? Um forte abraço, eu tô vendo a galera mandando coraçãozinho, palminha, tá? Show, parabéns aí pela galera na sexta-feira aí na aula, né? E a galera que vai assistir também durante o final de semana. Fiquem com Deus. Eu quero só notão aí nesse simulado, hein, galera? Falou? Deixa eu encerrar aqui a gravação.